Olá, queridos alunos! Hoje nós continuaremos o assunto da aula anterior, sobre articulações e golpe de arco. Portanto, se você ainda não assistiu à aula anterior, corre lá e assiste rapidinho. Bom, eu começo falando do détaché. Como essa aula é para os sequenciais 2 e 3, eu não irei me estender muito sobre as várias possibilidades do détaché. Eu escolhi duas possibilidades distintas deste mesmo golpe de arco. Um détaché onde a mudança de direção do arco é um pouco mais separada, e outro détaché onde essa mesma mudança de direção do arco é um pouco menos perceptível, um pouco mais escondida, um pouco menos separada. Imaginem a seguinte cena. Vocês estão na aula de conjunto de cordas e o professor que lá está exclama o seguinte: contrabaixos, articula mais esse trecho, está muito embolado. Aí você olha para a partitura e vê notas soltas, desligadas, sem nenhum direcionamento de golpe de arco. É um bom momento de vocês articularem a mudança de direção do arco, deixar as notas um pouquinho mais separadas. Como eu fiz, por exemplo, na Sinfonia do Beethoven. Principalmente se vocês estiverem numa região grave do instrumento. Também pode acontecer a seguinte situação. Você está lá no ensaio dos grupos do guri, e o maestro olha para o naipe de contrabaixo e exclama: contrabaixos, esse trecho é mais na corda, esse trecho é mais tenuto, é mais cantabile. E aí de novo você olha para a partitura e não tem nada, só notas desligadas, sem nenhum direcionamento de golpe de arco. Nesse caso, a ideia é esconder o máximo possível a mudança de direção do arco. Você tocará a nota com a sua total durabilidade. Acontece bastante em orquestra e acontece bastante no repertório solo do instrumento, assim como eu toquei no exemplo anterior. O estilo de cordas soltas nos ajuda muito a melhorar essas mudanças de direcionamento do arco. Já que tocando uma corda solta, eu estou pensando exclusivamente no posicionamento e no movimento do meu braço, pulso, dedos e no movimento do meu arco. Sinta a separação que tem ao mudar a direção do arco. Depois brinque de tentar esconder essa separação. Quando você tentar esconder, quando você estiver tentando esconder essa separação, algo que pode ajudar bastante é soltar mais o pulso. E talvez pensar em fazer movimentos circulares com o braço. Isso deixa o som mais contínuo, assim como é o círculo. Olá, guris! Vamos falar hoje sobre o legato. A palavra legato deriva do italiano legare, que significa ligar. O termo indica que uma ou várias notas devem ser tocadas sem interrupção, ou seja, devem ser ligadas sem uma pausa perceptível entre elas. As mudanças de direção do arco devem ser bem sutis. Assim, deve-se evitar movimentos bruscos do braço direito e o pulso deve ser bem flexível. É um golpe realizado sobre a corda. Este golpe é indicado por uma ligadura conectando as notas que devem ser ligadas. Assim, para realizarmos uma escala ligando duas notas, devemos usar a metade inferior do arco para tocar a primeira nota, ligando a segunda nota na metade superior do arco, evitando movimentos bruscos do braço direito, e o pulso deve ser bem flexível quando chegar na ponta para realizarmos o movimento no sentido inverso. Vejamos. Vejamos agora
o exemplo de um grande trecho em legato que aparece no repertório para o contrabaixo. Vejamos agora alguns exemplos de células rítmicas básicas que podemos utilizar para estudar o legato utilizando uma escala. Vocês podem utilizar qualquer escala. No caso aqui, eu utilizei a escala de Si bemol maior. Nessa última parte da nossa aula, eu quero passar mais um exercício de spiccato. Eu lembro que na aula anterior eu falei sobre o ponto de equilíbrio do arco e o rebote natural do arco quando soltamos o arco em cima da corda. Hoje, o exercício consiste em fazer um movimento de arco para baixo e arco para cima, só que arriscando fazer o spiccato. Problemas irão aparecer. Talvez o primeiro dele seja travar o pulso e os dedos e querer fazer um spiccato só com o braço. Muito difícil controlar o arco assim. Como também é difícil controlar se eu travar o braço e querer fazer um spiccato só com o pulso. Como também é difícil se eu travar o braço e o pulso e querer fazer um spiccato só com os dedos. Muito complexo. A grande dificuldade desse golpe de arco é justamente essa. É que temos que soltar o braço, soltar o pulso, soltar os dedos e ao mesmo tempo controlar o arco. Mesmo essas três partes do nosso corpo estando completamente soltas. Treine isso no ponto de equilíbrio do arco e em cordas soltas. E depois arrisquem nas escalas que vocês conhecem. Essa última parte da nossa aula é para você, aluno do Guri, que não está podendo ir aos polos estudar, que não tem o contrabaixo em casa para estudar. Saiba que a arte ela começa interna. Eu só consigo ir atrás de sons que eu internalizo dentro de mim primeiro. Então, aproveite este período de quarentena para enriquecer as possibilidades de som dentro de você. Procure esses golpes de arco que nós falamos nessas duas aulas, ouvindo, assistindo, principalmente ouvindo orquestras e músicos diferentes. Compare-os, que assim, no futuro próximo, quando você estiver com o instrumento na mão, você com certeza terá mais possibilidades de sons dentro de você para que você possa explorar no instrumento. Fique bem, se cuide, até a próxima aula e sejam felizes.